Romanos capítulo 8, verso 15, eu quero compartilhar com você hoje sobre o tema Perca o medo de Deus. Uau, pastor, alguém tem medo de Deus? E como? Como tem pessoas vivendo uma vida bandida, foragidos, tentando se esconder do Senhor, porque ninguém se esconde do Senhor, não é? Mas porque elas têm medo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15, eu creio que esse é um dos textos mais conhecidos para nós na Nova Aliança, mas eu quero ler com você. Ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba Pai. Todo mundo diga Abba Pai. Abba Pai. Abba é uma palavra de origem hebraica, e até hoje, se você for a Israel, quando você for a Israel, amém, glória a Deus, quando você for a Israel, você vai ver em Jerusalém, os pais andam normalmente, né, eles têm muitos filhos, e o pai vai na frente, as crianças vão atrás, e eles gritam assim, Abba, 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 né? É a maneira deles chamarem. Abba significa paizinho, pai querido. Então ele diz que na nova aliança, nós recebemos esse espírito de adoção, e é esse espírito que nos habilita a clamar, não nosso Deus Todo-Poderoso, não o Senhor dos Exércitos, mas Abba Pai. Ele é o nosso Pai, amém? Então quando ele fala de Pai aqui, ele está dizendo, olha, todo temor, todo medo foram embora. Vamos orar. Pai, obrigado por essa tua palavra. A tua palavra é a semente santa, ó Pai. O nosso coração é o solo onde essa semente é inseminada. Pai, eu oro a Ti nesta noite, no nome do Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo quebre todas as barreiras, ó Pai, naturais e espirituais, para que sejamos capazes de ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Erga assim a sua mão direita e diga assim, Pai, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Dê uma oferta de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Segundo alguns estudiosos comportamentais, eles afirmam que a criança, o ser humano, na verdade, ele já nasce com medo. Quando a criança nasce, ela já nasce gritando. Ela já nasce chorando, porque ela foi tirada de um ambiente seguro, um ambiente onde ela se sentia protegida, e ela entra num novo universo, onde ela se sente um tanto ameaçada. Então ela sente medo nos primeiros momentos da sua vida. Abri parênteses aqui, para dizer que hoje nasceu a Sofia, né, a filha do obreiro Yuri, né? Então que Deus possa abençoar o casal, eles estão muito felizes. A menina, eu falei com ele, não nasceu cabeluda não, nasceu com uma peruca, cabeça toda forrada, né, assim né, e muito bonita, muito abençoada, uma gravidez tranquila. Eu fico impressionado como cada pessoa é diferente, né? E na véspera de ter filho, a Ludmila estava aqui andando, fazendo as coisas. Tá, amanhã eu vou ter filho, vou para o hospital. Eu acho isso tão maravilhoso, porque eu acho que isso é favor de Deus também. Isso é bênção do Senhor. Uma gravidez abençoada, tranquila. A criança vem em paz, está feliz, está alegre, né? Isso é tão bom, é bênção de Deus. Que Deus conceda, né, às futuras mães aqui da nossa igreja, que tem assim essa alegria de desfrutar do parto. As coisas não tem que ser sofridas na sua vida, não tem que ser angustiante, não tem que ser aquela coisa penosa, pesada, né, o tempo todo. Tem que ter refrigério de Deus, e que haja refrigério de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Estudos mostram que até no ventre da mãe, o bebê sente medo quando movimentos bruscos são feitos, como uma queda ou barulhos muito agudos, muito altos, próximo da criança. O bebê consegue sentir, e ele tem essa sensação de medo.
E à medida que essa criança vai crescendo, muitas vezes vão se infundindo outros medos à vida dela. Por exemplo, nós temos aqui o irmão Rogério, que acabou de fazer a oração aqui. Ele é policial e ele pode atestar isso. Cadê o Rogério? Está onde? Está ali, né? Rogério, ele pode atestar isso, que tem criança que tem medo da polícia, sim ou não? Porque a mãe fala assim, olha, ela vê o carro da polícia e fala, olha, se você não ficar quieto, mãe, irmãos, mãe é um ser enigmático. Para calar a criança, ela suborna a criança, ela faz promessas, ela ameaça, ela faz tudo, ela usa todas as estratégias. E ela vê o carro da polícia, ela diz, olha, se você ficar chorando, a polícia vai te prender. E a criança fica apavorada. E eu não sei se minha esposa fez isso com meus filhos, mas eu sei que muitas vezes, eu dirigindo o carro, e de repente eles viam o carro da polícia e falavam assim, pai, a polícia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, estamos bem, né? E até hoje, quando eu estou com ele, quem vai falar, uma blitz, eu falo, continue conversando normalmente, está tudo tranquilo, está tudo em paz, né? E o mesmo medo acontece, muitas vezes, em relação ao professor da escola, quando a mãe diz, vou contar para a professora, e a criança fica constrangida. Mas o mais grave de todos, é que tem mãe que faz isso com o pastor, vou contar para o pastor. E a semana passada eu descobri que uma mãe fazia isso com o filho, porque estava chorando, e eu aproximei dele, ele gritou mais ainda, eu falei, por que essa criança está gritando assim? Eu falei, você fica ameaçando que vai falar comigo? Ela disse, fico. E a mãe também é muito sincera, né? Quando eu falo, vou chegar na igreja e vou falar para o pastor, e a criança morre de medo, né? Mas muito mais do que esses traumas, esses bloqueios que acontecem na nossa vida com relacionamentos, o bloqueio maior que pode acontecer é com relação a Deus. Quando a criança, ela aprende isso na infância, ela cresce, se torna um jovem, depois um adulto, porque muitas vezes ouvia a mãe dizendo assim, olha, você fez coisa feia, papai do céu está triste, Deus está chateado com você, papai do céu não gosta de criança desobediente. E aí, ele cresce, ele sabe que ele não dá conta de ser 100% obediente, e cada vez que ele desobedece, o que vem à sua mente? Papai do céu não gosta de mim, papai do céu está triste comigo, papai do céu não vai me querer, e ela desenvolve um medo de Deus. Por isso que a minha palavra para você hoje é, se ainda existe, perca o medo de Deus. Posso ouvir amém? Perca o medo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele, nesse texto que nós lemos, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Ele está dizendo, quando você é escravo, é o tempo todo ameaçado, é o tempo todo medo da morte, medo disso, medo da punição severa. Mas ele diz, vocês não precisam viver outra vez. Por que outra vez? Porque no passado era assim. No passado era assim. Aqui nós temos dezenas de pessoas que passaram pela experiência do encontro com Deus e muitas vezes lutaram no momento da conversão, dizendo, pastor, eu não posso largar, porque se eu largar vão me matar, se eu largar vão pedir a minha alma, se eu largar... A pessoa vive esse relacionamento ameaçado. Mas hoje é dia de lançar fora todo medo. Hoje é dia de você mergulhar na graça de cabeça. Hoje é dia de você se largar nos braços do Senhor e dizer, eu não tenho alguém que está aqui com um chicote na mão, procurando o meu erro para me disciplinar severamente. Não, pelo contrário, com isso não estou dizendo que Deus não discipline, mas a disciplina de Deus não tem nada a ver com essas ameaças do diabo. Mas eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me acolhe, eu tenho um pai que me recebe. E quando você perde o medo de Deus, outros medos desaparecem na sua vida. Quais são os outros medos? Primeiro, o medo do passado. Aquele que não conhece de fato o Senhor, ele vive o tempo todo atemorizado. E o temor dele é em relação a quê? Ao passado dele. Porque quando você, à medida que você vai crescendo, você vai vivendo, o seu currículo vai acumulando muitas coisas. Coisas negativas, coisas comprometedoras. E é certo, porque um dos temas principais de Hollywood é o personagem lidando com o passado dele. Já percebeu isso? A pessoa quer recomeçar a vida,
Ela vai para uma cidade e de repente alguém bate os olhos nela e diz: eu te conheço, eu sei quem você é. E aí vem aquele filme que o diabo tenta rotular na vida de muita gente: o meu passado me condena. Se eu olhar para trás, eu estou frito, né? Por isso, o medo é uma expressão daquele que vive debaixo de condenação. Quanto mais condenada a pessoa se sente, mais atemorizada ela está e mais ela bloqueia o seu relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu no início, lá no Jardim do Éden. Deus colocou Adão e disse: Adão, você está vendo esse jardim? De toda árvore que tem no jardim, dela você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva comeu, Adão comeu, e o que aconteceu? Fisicamente eles não morreram. Eles não morreram, então o que Adão concluiu? Deus falou que eu ia morrer, eu comi e não morri, já sei. Se Deus me encontrar, Deus vai me matar. E qual foi a atitude dele? Ele fugiu. Ele se escondeu. E lá no Gênesis 3, verso 10 diz assim: que o Senhor chega no jardim, procura por Adão, ele não o encontra. E ele diz: Adão, onde estás? Qual foi a resposta? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Tive medo. E o medo fez com que ele se escondesse. É certo que quando a pessoa está fugindo, ela se esconde. Ouvi a tua voz e tive medo, por isso me escondi. Então o primeiro sentimento de Adão após a queda foi medo de Deus. Medo de encontrar-se com o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, esse medo tem que ser exorcizado da nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele pegou todos os nossos pecados no momento da nossa conversão e os lançou no mar do esquecimento. Malaquias 7, verso 19 está escrito: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde, irmãos? Nas profundezas do mar. E um autor evangélico escreveu no livro dele que ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E lá em cima ele coloca uma boia com uma placa assim: é proibido pescar. Meus irmãos, todos vocês acompanharam recentemente uma expedição que tentou visitar o navio do Titanic no lugar onde ele foi afundado. E vocês sabem o que aconteceu com aquela expedição? Ela implodiu e não teve sobreviventes, nem foram encontrados. E quando eu vi aquela reportagem, porque estava o mundo todo acompanhando aquela expedição, até hoje eles estão vendendo passagem, se alguém... Ninguém quer, né? Então ainda continua, a empresa continua vendendo uma viagem para visitar o Titanic. E quando eu vi aquela reportagem, eu coloquei assim no meu Instagram: a expedição ao Titanic mostra o quanto que é perigoso voltar ao passado. Quando você fica visitando o seu passado constantemente, você começa a envenenar o seu futuro. O seu presente fica comprometido. Veja, a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então, quando nós nascemos de novo, nós devemos saber que Deus não nos trata mais segundo o nosso passado. Deus nos aceita no presente e projeta para nós um futuro glorioso, um futuro de bênçãos. Então é uma visão equivocada que as pessoas têm de que Deus fica lançando na nossa cara o nosso passado e dizendo: olha, mas você já fez tanta coisa errada, eu não aguento mais você toda hora aqui, eu já te perdoei, olha que você já aprontou. Mães falam isso com filhos, patrões falam isso com funcionários, mas Deus não trata os seus filhos assim. Aquilo que o sangue cobriu, não há mais memória diante de Deus. Em Mateus 26 está escrito o relato da noite da paixão de Cristo,
quando o Senhor é levado para a casa de Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote de Israel, a maior autoridade religiosa. E eles também tinham um tribunal religioso que julgavam aquelas pessoas que saíam da doutrina e do ensino de Moisés. E eles estão furiosos com Jesus, porque Jesus está fazendo milagres e está fazendo asseverações que as pessoas interpretavam que ele era Deus, e eles não aceitavam isso. Então, vocês sabem como foi a prisão de Jesus? Jesus, um pouco antes de ser preso, ele chamou os discípulos e disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai morrer, vai ser crucificado, mas ele vai ser levantado de volta. E Pedro se levantou e disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele falou: não, vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Pedro falou: eu não. E você sabe, onde entra o eu, a queda é o próximo estágio. Você conhece a história do sapo e do gavião? Havia uma festa nos céus e a bicharada toda estava indo para a festa. E quando o gavião ia dar o seu voo, ele olhou e viu o sapo cabisbaixo, tão triste. E ele falou: seu sapo, por que o senhor está triste? Ele disse: é porque vai ter uma festa no céu, e eu não posso ir porque eu não posso voar. Aí o gavião falou: seu sapo, sinto muito, depois eu te conto como foi a festa. Aí o sapo falou assim: mas seu gavião, se o senhor deixar eu morder a sua perna e o senhor for voando, aí eu posso ir para a festa. O gavião falou: olha, excelente ideia. Você se garante? Me garanto, então tudo bem. Ele mordeu a perna do gavião e o gavião foi voando. Quando o gavião estava quase entrando no céu, os outros pássaros passando e dizendo assim: nossa, que coisa incrível, quem diria, o sapo vai para a festa nos céus. E os pássaros olharam e disseram: quem teve essa brilhante ideia? O sapo não aguentou, ele falou: eu. Já estava quase entrando, despencou, caiu, não entrou. Onde entra o eu, o próximo passo é a queda. Sabe o que Pedro falou? Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Jesus disse: Pedro, pois eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro disse: eu não, Senhor. Jesus está no Getsemane, vem Judas, beija, ele é preso e é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Isso que eu quero que você entenda. E você sabe que o judeu, ele divide as vigílias da noite da seguinte forma: começa a primeira às 18 horas, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 3 em 3 horas vai mudando a vigília. A última vigília é às 6 horas da manhã. Era a hora mais ou menos que o sol estava nascendo. Jesus falou para ele: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E quem foi comigo na última viagem a Israel, eu falei isso lá, muita gente ficou assim, uau. Eu falei: provavelmente não foi um galo que cantou, porque a troca da guarda romana na 4ª vigília eles chamam também de o cantar do galo. E trocam a guarda, eles tocam uma corneta e trocam a guarda. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o judeu sempre foi um povo muito dado à higiene, meticuloso. E eles não se permitiam criar nenhum tipo de galináceo por conta da sujeira que você sabe que uma galinha faz. Agora você imagina, se não tinha em Jerusalém, na casa do sumo sacerdote teria? É improvável. E muita gente diz assim: Pedro negou 3 vezes, está na Bíblia. Olha como isso altera a maneira de você ler a Bíblia. Pedro terminou de negar, o galo cantou. E alguém fala: nossa, Pedro ficou arrasado. Aquele galo era dizendo o seguinte: você negou o Senhor, você fracassou, você entrou na noite mais escura da sua vida, olha o que você fez.
mas só porque não conhecem de fato a graça de Deus. Porque no mundo inteiro, onde o galo canta, ele anuncia o iniciar de um novo dia, o raiar de um novo dia. O cantar do galo não era dizendo, olha, você negou. O cantar do galo era dizendo, um novo dia está nascendo, dá tempo de recomeçar. Você passou uma noite difícil, você passou uma noite muito escura, mas ainda há tempo de você recomeçar. A noite passou, o dia amanheceu, é uma nova oportunidade para você, aleluia. E isso é tão forte na palavra de Deus, eu creio tanto nisso, que ali era um aviso divino dizendo, Pedro, Pedro, eu não desisti de você. Que 3 dias depois Jesus ressuscita, e ele diz para o anjo, fala para as mulheres, para dizer aos discípulos que eu vou encontrá-los na Galileia, que não falte nenhum, e avisa também a Pedro. Pedro é o único que é mencionado pelo nome. Irmãos, mencionar uma pessoa pelo nome na Bíblia significa honra, destaque. Jesus falou, avisa aos meus discípulos, e a Pedro. Pedro não pode faltar. Jesus conversa com Pedro, e nas 3 respostas de Pedro, tu me amas? Ele diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E ele pega a chave da igreja e dá para Pedro. Pedro vai ser o quê? Pastor presidente, seria eu, pastor presidente da igreja. Eu pergunto, uma pessoa que te traiu 3 vezes, você colocaria ela no cargo de confiança? Eu acho que eu não colocaria. Eu acho. Não, eu tenho certeza, eu não colocaria. 3 vezes? Eu não colocaria, não. O Senhor colocou. O Senhor colocou. O Senhor colocou. O que eu estou dizendo para você? Perca o medo de Deus. Ele não fica olhando para o seu passado dizendo, olha, depois de tudo que você fez, não tem condições. Não, 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 não. Ele diz, Pedro, não importa o que você fez no verão passado, o sol está nascendo. É um novo dia, é uma nova oportunidade, é uma nova história que eu tenho para você. Vamos fazer o caminho de volta, aleluia, glória a Deus. Deus não fica lembrando o nosso passado, irmãos. Quem fica lembrando? O diabo. Sempre quem lembra é o diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos. Diabolos. Olha só, o diabo rouba, mas o nome dele não significa ladrão. O diabo mata, mas o nome dele não significa homicida. O diabo prevarica, mas o significado do nome dele não é prevaricador. Perverte, mas não é pervertedor. O significado do nome diabolos é acusador, porque essa é a sua atividade principal. Ele faz tudo isso, mas a principal, acusar, 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 o tempo todo. Apocalipse 2:10 diz, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora. Quem foi lançado fora? O acusador de quem? Leiam comigo, o acusador dos nossos irmãos. O que significa? Sempre tem um dedo apontando para os nossos irmãos, que não seja o seu dedo, que não seja você. O diabo não precisa de auxílio nesse trabalho, ele já faz muito bem, porque a Bíblia diz que ele não cessa de acusar, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, ele está acusando os filhos de Deus. Essa é a estratégia do diabo. Ele seduz, ele engana, ele leva você à queda, e depois você cai, começa a acusação, o tempo todo. Você não serve, você não é crente, você não tem mais jeito, para você não tem mais saída, para você não tem restauração. Aí lembra da peça Lifehouse? No final ele fala o quê? Se mata, se mata, se mata. Você não tem mais jeito. E todos os dias pessoas fazem isso. Tem uma canção muito famosa, uma composição de Martinho Lutero, chamada Castelo Forte. E uma estrofe dessa canção ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados. Conhece, Marcelinho? Mas quando você fala assim, é bem antiga, é assim, eu me sinto um pouco ofendido.
raiz. Alguém conhece Castelo Forte aqui, não? Tudo novo na fé, tudo novo crente. É a música da reforma, irmãos. Castelo Forte. Ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Olha o que ele diz: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, e vencido cairá por uma só palavra. Conhece, irmã Andréia? Não conhece. Novinha, fez aniversário semana passada. Mas por que eu estou falando isso para você? Pare de olhar para trás. Olha para frente. Irmão, olha para mim. Quando você nasce de novo, quebra o retrovisor, não olha mais para trás. Tudo na sua vida nos faz crer que Deus te criou para caminhar para frente. Seus olhos são frontais, seus pés foram criados para frente. Você não pode andar de costa, não é normal. Você tem que olhar, fixando os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, queridos, quando você sabe que Deus não está preso ao seu passado, você perde o medo de Deus. E quando você perde o medo de Deus, você perde o medo também do seu passado. E se o diabo vier acusar o meu passado, mostra a ele o futuro dele, porque o seu está garantido. Amém, glória a Deus. Quando você perde o medo de Deus, você perde o medo do passado. Mas você perde o medo também. Segundo medo, é o medo de ser livre. Pastor, alguém tem medo de ser livre? Acredite, tem. Imagine um animal, um pássaro, ou qualquer outro animal que nasceu e cresceu em cativeiro. Ali ele tinha comidinha todo dia, e ele nunca saiu daquela redoma, daquela gaiola, daquela jaula em que ele foi criado. Você pega esse animal e resolve soltá-lo na selva. O que vai acontecer? Medo, pavor. Ele não foi preparado para isso, ele não estava acostumado com isso. A liberdade é boa, mas muitas pessoas vivem aprisionadas porque elas foram criadas num sistema religioso que elas se sentem seguras quando ouve a mensagem da graça. E aí é a questão que as pessoas dizem: pastor, se eu ficar pregando isso, daqui a pouco está cada um querendo fazer. Eu falei: irmão, mas tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Cada um deve andar de acordo com a sua natureza. Mas muitas pessoas ficam bloqueadas com Deus. Por quê? Porque a vida delas está fundamentada no medo, porque elas receberam um ensino deturpado, desenvolveram uma imagem negativa de Deus, que Deus é um pai abusivo, que vive o tempo todo aborrecido, tentando encontrar em nós falha para nos disciplinar. E os cristãos de Roma viveram isso por um tempo, porque eles vieram de uma cultura romana, de muitos deuses. Olha, os romanos, eles nem entendiam os judeus. Os gregos, os romanos não entendiam, porque eles tinham imagem para tudo, tinham deuses para tudo. E eles entraram no templo de Jerusalém, não tinha imagem. Ele falou: eles adoram o que aqui? Eles ficavam perdidos. Então, muitos cristãos, eles nasciam de novo. Daqui a pouco o ensino das outras religiões começavam a confundir a cabeça. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu para eles: meus irmãos, vocês não receberam o espírito de escravidão. Vocês não são escravos de nada. Diga assim: eu não sou escravo de nada. Nada pode te prender, nada pode te amarrar, amém? Senão Cristo Jesus, a Ele nós estamos amarrados. Para viverdes outra vez atemorizados. Você já viveu assim no passado, tantos medos na sua vida. Mas ele diz: vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Por isso eu digo a vocês: falsos pastores vão prestar contas diante de Deus, porque eles pastoreiam pelo medo, infundindo medo nas pessoas. Pastor, por que isso é tão severo? Que não são poucas igrejas que ficam o tempo todo ameaçando. E por que eles vão prestar contas diante de Deus?
Porque quando eles passam uma visão equivocada de Deus, eles colocam Deus e o diabo no mesmo nível. E Deus não está no mesmo nível do diabo, irmãos. O princípio pelo qual o diabo opera é um, o princípio pelo qual Deus opera é outro. Um é de baixo, o outro é de cima. Um é de fora para dentro, outro é de dentro para fora. É o tempo todo os dardos inflamados do inimigo, aqueles pensamentos acusatórios na mente. E muitos cristãos ainda falam isso do Espírito Santo, dizendo: pastor, porque você sabe, quando a gente erra, o Espírito acusa. Irmão, o Espírito habita em você. Vou perguntar para você: você conseguiria viver com uma pessoa dentro de você te acusando o tempo todo? Eu não conseguiria. Por que alguns relacionamentos são muito difíceis? Porque você tem lá um casal onde um cônjuge tem cara de fatura e outro tem cara de nota promissória. É o tempo todo cobrando, você está sempre devendo. E as pessoas passam a desenvolver esse medo de Deus. Aí vem os dardos inflamados do diabo. Vai faltar provisão, você vai ficar doente, seu casamento vai acabar, seus filhos não vão dar certo, seu projeto não vai prosperar, e você fica sempre com medo de alguma coisa. Essas são vozes do inferno tentando amedrontar você. Mas eu estou pregando isso e você diz: ah, pastor, não, nem todo mundo entende assim. Entende sim, irmãos. Porque muita gente fala: pastor, eu estou sendo realista. E se for Deus me avisando, se esse sentimento que eu tenho é Deus colocando no meu coração, vou te dar aqui uma baliza. Olha, isso aqui já vai valer a tua vinda hoje aqui. Sério. Como é que eu sei se é Deus ou se é o diabo? Deixa eu te falar. Quando Deus fala, gera paz. Quando o diabo fala, gera medo, tormenta. A voz que você ouviu gerou paz no coração, a paz sobrenatural, a paz que excede todo entendimento. É muito provável que seja de Deus. Mas aquela voz, que é tipo a voz do agouro, você sabe o que é agouro? Um dos pecados de feitiçaria mencionado no livro de Deuteronômio. Pessoas que têm pressentimentos negativos o tempo todo. Você chega para a pessoa e fala assim: fulano, estou indo viajar. Ela: ai meu Deus, eu não sei, estou com um pressentimento ruim que... Aí a pessoa pega estrada e ela fica ficcionada com aquela palavra, que ela pega o próprio carro e joga contra a ribanceira, porque ela não consegue lidar com aquele pensamento que fica oprimindo a vida dela. E alguém fala: é bem que fulano avisou. Não, ele é agoureiro. Mas tem uma irmã que ficou a gravidez toda. Cada vez que ia no médico era um negócio que alguém falou: seu filho vai nascer, mas vai nascer com um problema. E cada vez que ela ia, quase que a criança nasce, ela infarta. E a médica dizia: não, está tranquilo, não tem nada. Ah, mas será? Eu só acredito quando eu ver. Eu falei: você acha que Deus faz isso, irmão? O tempo todo. Que atormentando. Deus não é um Deus atormentador. Você não pode enxergar Deus como no mesmo nível do diabo. Sabe, se o que você ouve gera esse medo, não pode ser de Deus. Porque a graça é sempre seguida da paz. Qual é a saudação do crente? Graça e... Viu que não é paz e graça? Tudo na Bíblia tem um sentido. Não é paz e graça, é graça e paz. Onde tem graça, a paz acompanha. Diga para o irmão que está do seu lado: graça e paz, irmãos. Quando você anda na lei, você anda o tempo todo atemorizado, o tempo todo com medo. Falhei, pequei, meu Deus do céu, vai vir chumbo grosso sobre a minha vida. Mas quando você anda na graça, o resultado é paz. É paz. Vou falar algo para vocês aqui, não é novidade para ninguém. Quem me conhece, quem caminha comigo há muito tempo. Eu sou uma pessoa que eu acredito piamente na lei da semeadura e da oferta, da semeadura e da colheita. Eu creio isso, pratico isso na minha vida, tenho inúmeras experiências com isso e ensino isso às pessoas para que elas também possam desatar a prosperidade na sua vida. Mas eu só acredito em semeadura e colheita no mesmo contexto que a Bíblia coloca para nós. Só tem um contexto, que é o contexto de finanças, que é o contexto de oferta. Não tem esse negócio assim: fulano, tá doente, ele está colhendo o que ele sempre semeou.
Porque se você for colher a maldição dos seus pecados, irmão, você não fica um dia aqui na terra. Vai cair um raio sobre a sua cabeça. A colheita dos nossos pecados em forma de maldição caíram todas sobre Cristo Jesus. Pastor, sobrou o que para mim? Bênção. Bênção. Ele absorveu as maldições e deixou para você as bênçãos. Então você vai ver todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que a Bíblia fala de semeadura e colheita, ela está se referindo a dinheiro, a oferta e a provisão. E um dos textos mais conhecidos é 2 Coríntios 9:6. Ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também o quê? E aquele que semeia com fartura. Mas olha o contexto todo do capítulo, ele está falando de quê? Contribuição. Está falando de oferta. Quando você acredita no poder da semente, as suas ofertas se tornam chaves poderosas para desbloquear a prosperidade financeira na sua vida. Então toda semeadura com essa fé vai gerar uma colheita. Pastor, então todo mundo que oferta colhe? Não, nem todo mundo que oferta colhe. Nem todo mundo que oferta prospera. Por quê? Porque se alguém oferta por medo, não vai prosperar. E esse é o problema de muita gente em relação às finanças. Por isso, eu falo para você como pastor, deveria estar falando ao contrário, mas eu falo assim: se você vem aqui trazer uma oferta por medo, não traga. Por quê, pastor? Porque não vai te ajudar em nada, não vai ser bênção na sua vida, não vai te prosperar, não vai te trazer provisão, porque a sua motivação está equivocada. Tudo aquilo que não procede do amor a Deus não tem valor na nossa vida. 1 Coríntios 13, verso 3, ele diz assim: ainda que eu doe todos os meus bens e dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada lhe aproveitaria, nada. Então não adianta. Pastor, então qual é o motivo que muita gente não prospera? Porque muita gente contribui por medo. Medo de Deus não suprir, medo de Deus não abençoar, medo de ter prejuízo, medo de adoecer, medo do projeto não dar certo. E ela diz: não, eu tenho que dar uma oferta, porque, querido, esquece isso. Isso é religião. Você não está sendo convidado para uma religião, você está sendo convidado para um relacionamento com Deus. Portanto, a semeadura não pode ser por medo. Mas existe prosperidade na semeadura? Existe. Quando, pastor? Quando aquilo que eu semeio é fruto do meu amor. Ah, por que você oferta? Porque eu amo essa obra, porque eu amo essa igreja, porque eu amo essa palavra, eu amo esse evangelho. E por que não? Porque eu amo esse pastor. É porque se você me deixar sozinho também aqui, né? Mas quem somente oferta por medo, irmão, não vai prosperar. Quem ama aqui a obra de Deus? Irmão, deixa eu te falar, o medo tem levado gente à loucura. Seja livre no Senhor. Ande na liberdade do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está vendo? Para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando você ouve uma palavra que está te aterrorizando, amigo, não é o Espírito de Deus. E um dia desse mandaram uma mensagem para mim: pastor, eu estou ouvindo o senhor, estou ouvindo outros pastores da videira. Ah, vocês sempre falam assim coisas muito boas de se ouvir. Eu falei: então, é por isso que é evangelho, boas novas. Entendeu? Boas novas, evangelho, isso aí, não é? Acertou em cheio. Ele veio apregoar boas novas. O que é uma boa notícia para alguém que está todo endividado? Sua dívida foi parcelada ou sua dívida foi quitada? Não é uma boa notícia? Ai, meu Deus, estou endividado, não tem como pagar. Aí você recebe uma ligação, se a sua dívida foi quitada, não é maravilha isso? Pois Deus já fez isso por você, querido. O Senhor já fez isso. Você tem que contar isso para as pessoas que estão endividadas, sentindo-se endividadas, dizer: ei, a sua dívida já foi paga. Não ande com esse espírito de temor. Na Bíblia
tem escrito 366 vezes a expressão ou correlatas a ela: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não se apavore, não temas, eu sou contigo. Ah, pastor, por que 366 vezes? É uma para cada dia do ano. Todo dia que você acordar, você tem que ouvir: não temas, eu sou contigo. Pastor, mas você não entendi? O ano só tem 365 dias. Deus já deu a provisão para o ano bissexto. Tem um não temas também, para você não ficar: esse ano vai ser terrível. Não, nesse ano também não temas. Quanto que Deus falou isso? Quando você perde o medo de Deus, você perde o medo de usufruir da sua liberdade. Você consegue sair da gaiola, voar nas asas do Espírito, mergulhar na graça, sentir livre, livre, livre. Eu não estou preso a nada, não estou preso a opiniões, não estou preso a nada, a ninguém. Estou preso só ao Senhor, mas eu sou livre. Não é uma religião me prendendo, entende? Eu gosto dos Salmos de Davi, a expressão. Os Salmos de Davi são orações belíssimas, que falam de momentos que ele de fato viveu. E é muito gostoso você ler a Bíblia e ver o salmista feliz, dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Feliz, feliz, não é? É muito bom você abrir o Salmo 84 e ouvir o salmista dizendo: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, a minha alma suplica e desfalece pelos teus atos. Quando estarei novamente na tua presença? Porque a presença era só no templo, lembra? Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde aninham os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar na tua presença para te dar adoração. Meu Deus, eu venho feliz, eu fico feliz, eu volto para casa feliz, entende? A religião é diferente. Ela fala: ó, você tem que fazer, porque senão. Oração. Por que tanta gente luta com a questão da oração? Eu estava em Israel e o motorista da minha caravana, como a maioria dos motoristas lá, era muçulmano. E aí nós fomos no lugar onde foi identificado como a caverna de Adulão. O lugar onde Davi se escondeu com seus homens, lembra? Quando estava fugido de Saul. E quando nós voltamos, nós tínhamos uma programação para fazer, só que nós voltamos na hora da oração dele. Então ele pega o tapete, joga na frente do ônibus e ele fica lá. E você não pode fazer nada, fica todo mundo lá esperando. E ele tem que cumprir fielmente, 9 da manhã, 3 da tarde, meio-dia, 3 da tarde, tem um horário certo. Põe um tapete ali onde for, no aeroporto, na rua, onde estiver, na loja, eles fazem aquilo. Porque se não cumprir a obrigação religiosa, vai penar. Entende o que eu estou falando? Não é religião, é relacionamento. Não é ninguém com cabresto em você, é na liberdade do Espírito. Eu escolho, eu escolho. Tem uma música, eu não me lembro da letra dela toda, então não vou dizer aqui que é uma música boa ou não de cantar, mas eu acho que pelo menos para quem está convertendo é uma música muito bacana, que é do Thales Roberto, que ele diz assim: eu nasci para te chamar de Deus. E ele diz: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações me chamam. Aí ele diz assim: mas eu escolho Deus. Na verdade ele me escolheu, mas por que ele me escolheu? Eu escolho ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você escolhe Deus também na sua vida? Amém? Você está feliz em servir ao Senhor? Que a Bíblia diz que tem que ser assim, irmão: servir ao Senhor com alegria. Você vai para o encontro, você vai feliz? É alegria para você? Você está aqui de servo, você está com alegria? Então, irmão, esse é o Espírito de Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas o pior de todos os medos, eu vou falar para você: quando você perde o medo de Deus, você perde outro medo, que é o maior medo de todo ser humano em todo o universo. É o medo da morte, o medo da própria morte, o medo da morte de alguém próximo de você. Na verdade, atrás de todos os medos,
está o medo da morte. Por trás de todos os medos. Então uma pessoa, ela fica desesperada com uma doença, seja ela qual for, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Por que ela fica tão desesperada? Não é que aquela doença esteja incomodando tanto, é que ela diz, essa doença pode me matar, pode se agravar e eu vou morrer. É o medo da morte. Veja, ela diz, não, eu tenho muito medo de avião. Será que ela tem medo de avião? Ou ela tem medo do avião cair e ela morrer? É o medo do avião cair e ela morrer. No final, é o medo da morte. Eu estou com muito medo dessa instabilidade econômica no país. Não, ela não está com esse medo todo da economia. Ela está com medo de faltar provisão, ela não conseguir prover a sua vida, a sua casa, a sua família. Isso desencadear um processo que a leve à morte. Então, no final de tudo, no final das contas, o medo é o medo da morte. Ou seja, aí é que vem a grande opressão. Porque o medo da morte é a principal arma do diabo para oprimir a vida de qualquer pessoa. E eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. O Marcelinho está com a gente aqui quanto tempo, Marcelo? 12 anos já, né? Oi? 40 anos? É que eu nem chamo ele mais de Marcelinho, Marcelo, porque ele era Marcelinho, mas não é mais, não. Mas ele falou comigo assim, pastor, quando eu comecei a frequentar a videira, assim eu já era crente, já frequentava o culto, o pastor chegava lá, falava as coisas e tal, às vezes lia o texto, às vezes não, às vezes lia um texto, fechava a Bíblia, e eu ouvia aquela palavra. E ele veio como convidado num evento para tocar. Por isso que eu falo para você, é um risco muito grande você vir convidado para a videira, porque você pode gostar e ficar. Ele veio como convidado, terminou ficando. E ele disse uma coisa que eu achei muito, assim, intrigante para mim. É que se eu fazia afirmação, ele franzia assim, apertava o olho. Eu falei, onde o pastor está tirando isso? Ele falou, mas toda vez que eu terminar de falar, o senhor falava, está aqui na Bíblia, eu ia mostrando, né? Então é isso que eu estou fazendo para você agora. O medo da morte é a maior arma na mão do diabo para oprimir as pessoas. Onde é que está isso, pastor? Hebreus, coloca para mim. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Hebreus 2 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, agora toda atenção, hein, gente, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? A saber, o diabo. Só de você ler o texto com a pontuação correta, você já está entendendo. Ele diz que aquele que, volta lá, pela sua morte, é Jesus, ele está falando de Jesus, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? O texto responde, a saber, o diabo. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. Quem foi que destruiu o que tem o poder da morte? Jesus. Volta o verso 15, olha o que ele diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a quê? A escravidão por toda a vida, porque o medo da morte escraviza. É isso que ele está dizendo, o medo da morte oprime a pessoa, as pessoas ficam apavoradas em pensar em morrer, mesmo quem canta, eu vou morar no céu, Maranata, vem Senhor Jesus, na hora que o anjo chega quer ir, ele fala, agora não estou preparado, ainda tem uma grande obra para realizar, não é verdade? Então o diabo o tempo todo amedronta pela morte, ele vai infundindo pavor no coração. Mas por que o medo da morte é tão grande? Porque por trás do medo da morte há um medo ainda maior, sabe qual é? Todo homem sabe, morreu, ele vai encontrar com Deus. E é isso que as pessoas querem evitar. Eu vou encontrar com Deus. O que eu vou falar? O que eu vou apresentar para Ele? A Bíblia diz que um dia todo homem vai ter que estar cara a cara com Deus. E isso apavora as pessoas. Por isso, as pessoas do mundo têm muito medo de morrer, porque elas têm medo do julgamento. Elas têm medo de Hebreus 9:27.
E Hebreus 9:27 é um texto que destrói a base de todas as religiões, porque todas elas, de alguma forma, pregam a reencarnação, a transmigração da alma, que ela sai daqui e vai para um animal, vai para uma borboleta, vai para um cão, ou que ela morre e que ela nasce novamente. Mas aí Hebreus 9:27 diz da mesma forma, como o homem está destinado a morrer. Primeira coisa, isso é certo, se Jesus não voltar, todo homem vai morrer. Todo homem vai morrer. E morrer quantas vezes? Pronto, já destruiu um monte de coisa. Eu morro, volto, morro de novo. Não, ele diz, morreu uma só vez, só uma vez. E depois, o que vem depois? Depois ele vai enfrentar o quê? Volta lá. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. O próximo slide, por favor. Isso aqui, ó. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o quê? O quê? Fala, irmãos. Enfrentar o juízo, é isso aqui. Não é nem o medo da morte em si, mas é o que vem depois. Eu vou ter que enfrentar o juízo. Isso aí apavora as pessoas. Apavora as pessoas. Eu fui pregar num funeral um tempo atrás. E aí eu cheguei lá, a família falou assim para mim, olha pastor, hoje tem gente aqui de várias religiões cheias de convicção. E assim, eu não sei o que o senhor vai falar, mas é porque todo mundo convidado, todo cheio de preocupação. Eu falei, não, eu vim aqui para consolar a família, eu vou dar uma palavra de conforto. Mas tem muita gente precisando ser evangelizada. É muito engraçado, irmão. Eles querem que eu passe uma palavra. Tem um que é católico, tem um que é espírita, tem um que é macumbeiro, se o senhor puder falar para esse, e aquele, tem um que é ali que é desviado também. Eu falei, é uma missão cumprida, né? E eu cheguei lá, eu dei uma palavra de conforto para a família, eu disse para eles o seguinte, eu falei, olha, com relação à morte, existem 3 grupos aqui entre nós. Existem pessoas que creem assim, morreu, acabou, aqui se faz, aqui se paga, terminou aqui, terminou tudo. Se essas pessoas estiverem certas, eu estou muito em paz, porque vai acabar para elas e vai acabar para mim. Então, a maneira que eu vivi, a maneira que você viveu, não faz diferença nenhuma, é só nessa vida, beleza? Estamos bem, você está bem, eu estou bem. Há outros que acreditam que você morre, se você não conseguiu a milhagem suficiente para ser salvo, você vai ter que juntar ponto novamente na outra vida, né? E aí, né, se cadastra novamente no programa de milhagem, vai fazendo suas boas obras, boas ações e vai se aperfeiçoando. Então todo mundo vai ter uma nova chance, porque ele vai melhorando a cada vida. Bom, se essas pessoas estiverem certas, eu estou tranquilo, porque assim, à medida do possível, não sou aquele maridão hollywoodiano, né, que abre a porta para a esposa, leva buquê todo dia que chega em casa, não sou, mas eu procuro ser um bom esposo para ela. Ela me falou na última conversa que está até feliz e tal, no casamento, né, procuro ser um bom pai, desenvolver bem minhas funções. Então, mas eu acho que ainda vai precisar acertar alguma coisa, mas como eu vou ter outra chance, está todo mundo ok, eu estou bem, vocês estão bem também. Mas existe uma terceira forma de pensar, que é o pensar da palavra de Deus. Aí eu abri a Bíblia e mostrei para eles. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho. E se essa afirmação de Jesus estiver certa, eu queria dizer que eu estou bem também, porque eu creio nessa. As pessoas não precisam crer, porque ela está bem. Mas se alguém aqui não crê assim, precisa considerar isso. E aí de repente foi um chororô. Porque Eclesiastes diz assim, é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque nessa se vê o fim da vida dos homens e os vivos aplicam isso ao seu coração. E as pessoas ali ficam pensando assim, meu Deus, poderia ser eu, onde que eu estaria agora? O que eu iria falar? Elas estão preocupadas com isso. Esse é o pavor da morte, e o diabo fica apavorando a pessoa. Vou perguntar, seja honesto, quantas vezes já te passou pela mente, diante de um problema, uma enfermidade, uma situação, que você iria morrer?
ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer. E você não morreu. Mas às vezes é 5 minutos de opressão. Às vezes é uma noite. Ai meu Deus, não vou aguentar, vou morrer. Minha cabeça vai explodir. Não vou conseguir sair dessa situação. Acho que chegou ao fim. Isso é o diabo aterrorizando. Mas a Bíblia diz que Jesus, na sua carne, venceu o poder da morte e destruiu aquele que oprime pelo pavor da morte, aqueles que estão debaixo do pavor e de escravidão. Então ninguém quer comparecer diante do juiz, porque eles sabem, estão devendo. Só que na semana passada eu falei para você e repito, o juiz não apenas condena, meu amigo, o juiz também absolve. E no seu caso, você foi absolvido em nome do Senhor Jesus. Seus pecados foram perdoados, aleluia. Você foi inocentado. Por isso a Bíblia diz, aquele que nasceu de novo não entrará em juízo condenatório, porque ele já foi justificado em Cristo Jesus. João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. A morte não te mata mais, meu irmão. No dia que seu tempo aqui se findar, você estará para sempre com o Senhor. Pastor, qual a garantia que eu tenho? Você tem um fiador. O fiador é o Espírito Santo, que garantiu no sacrifício de Cristo que você foi selado na cruz do Calvário. E o fato dele estar vivo significa que o seu futuro está garantido. Você está seguro, ele não está morto, ele está vivo. Erga a sua mão para os céus e diga, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor